Quando seu filho nasceu, ele ficou ligado contigo durante 9 meses. Quando ele nasceu, o cordão umbilical foi cortado, o que foi cortado foi o cordão biológico. Mas a ligação espiritual de mãe com o filho não acaba nunca. O cordão espiritual não se corta o cordão biológico, mas o cordão espiritual não se corta. Então, a mãe continua exercendo, ela continua tendo, aquela autoridade espiritual sobre o filho, ela continua tendo sensibilidade espiritual, e tudo aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, que o Espírito Santo faz pela igreja, a mãe faz pelo filho. O Espírito Santo cuida de nós, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós, o Espírito Santo nos ama, o Espírito Santo nos aconselha, o Espírito Santo, nos direciona, e tudo isso, uma mãe, como está verdadeiramente imbuída nesse papel espiritual de mãe, ela consegue transmitir, ela consegue fazer com o seu filho. Eu costumo dizer que quando o filho nasce, e ele pode contar com uma mãe que se posiciona espiritualmente, esse filho vai ter sempre com ele um manual de instruções. Porque tudo que ele quiser saber, só perguntar para a mãe, que ela vai servir com o manual de instruções. Ela vai compartilhar a experiência, ela vai sempre ter uma palavra para dar, um direcionamento para dar, mas é preciso que a mãe tenha esse posicionamento espiritual, sabendo que há tudo aquilo que o Espírito Santo faz pela igreja, dirige, aconselha, protege, ama, tem ciúme, Tudo isso, uma mãe que está posicionada espiritualmente, ela pode fazer com os seus filhos. E é por isso que eu quero encerrar o culto nessa noite, orando por todas as mães. Vamos ficar de pé nesse momento. E eu queria convidar todas as mulheres que são mães para virem aqui na frente do altar. Eu quero orar por vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês. Você que é mãe, pode vir para cá. Eu quero dar para vocês agora. Pode chegar mais para cá, para ver se a gente consegue ver o Licuna aqui na frente. Amém? Você que é mãe, vem aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e pedir que o Espírito Santo, assim como Ele continua agindo pela igreja, Ele continue agindo na sua vida, para que você seja uma bênção. Assim como o Espírito Santo é uma bênção para a igreja, eu profetizo que você, mãe, será uma bênção para o seu filho. Tudo que o Espírito Santo faz pela igreja, você vai ter condições, autoridade espiritual para fazer pelo seu filho, em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos agora, deixa eu orar com você. Pai querido, Deus de amor, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, o nosso Messias. Oh Deus, que revelação gostosa essa dessa tarde. Saber que a maternidade sempre esteve presente, sempre presente contigo, através do Espírito Santo. E aqui, Senhor, diante do altar da tua igreja, existem mulheres que receberam esse dom sublime de serem mães, de serem para os seus filhos aquilo que o teu Espírito Santo é para a sua igreja. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu oro para que essas mulheres estejam plenamente abençoadas, para que essas mulheres estejam plenamente instruídas e que essas mulheres sejam tremendamente usadas pelo teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que o teu Espírito Santo tem feito pela tua igreja, essas mulheres, cheias da tua autoridade, cheias do teu poder, cheias da tua unção, possam estar fazendo pelos seus filhos. Que elas sejam sábias para educar, sábias para criar os seus filhos, sábias para aconselhar, sábias para disciplinar, sábias para orientar, sábias para direcionar, em nome de Jesus, Senhor. A tua palavra nos ensina que quando nós queremos sabedoria, basta pedir a Ti, que a todos dá de maneira deliberada. E nesse fim de tarde, início de noite, eu oro para essas mulheres, que não falte o óleo sobre a cabeça delas, para que elas sejam mulheres sábias, mães sábias, que possam ser para os seus filhos instrumento do teu Espírito Santo, para serem na vida dos seus filhos tudo aquilo que tu é na vida da tua igreja. Eu as declaro abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês recebam dizendo amém. Eu oro bem forte, amém. Que assim seja. A palavra do Senhor.
Aleluia. A pastora hoje está só de camarote, a voz dela é boa. Bem, fique de pé, deixa eu te abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do poderoso Espírito de Deus repouse sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva uma semana de bênção, uma semana de direção, uma semana de proteção, uma semana próspera, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos recebam dizendo amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, uma semana cheia da graça de Deus. E nesse momento aqui, Maria está recebendo essa comunicação. Ela está sendo avisada que ela vai ser a mãe do Salvador. Ela vai ser a mãe de Deus, né? A Deus que virá na terra através da pessoa bendita de Jesus. E nesse momento ela se angustia, mas como é que isso vai acontecer? E aí o anjo explica para ela, não tema, porque o que vai acontecer é fruto do Espírito Santo. O que vai acontecer com você, a concepção, tudo isso vai acontecer através do Espírito Santo. E como o nosso Deus não é um Deus de confusão, né? O anjo falou com Maria e depois foi falar com José. Porque depois o anjo vai falar com José para esclarecer, olha, o que está no ventre de Maria, não largue ela, não abandone ela, não deixe de se casar com ela, não deixe de ter ela como esposa, porque o que está no ventre dela não foi fruto de uma traição. O que está no ventre dela é fruto do Espírito Santo. Então entenda bem que o Espírito Santo, né, ele que sempre esteve presente com Deus, o Espírito Santo vem na terra, né, e ele vai exatamente na pessoa de Maria se manifestar a maternidade de Deus. Né? Deus sempre subsistiu, Deus sempre existiu. Né? Deus é um Deus eterno que sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três tipos de Deus, não é um Deus só. Com três funções distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando eu digo que a família é algo muito importante para Deus, quando eu digo que a família é algo muito especial para Deus, é porque Deus, ele sempre existiu, ele sempre subsistiu nessa concepção de família. Deus sempre existiu família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas pode ser que alguém pergunte assim, pastor, mas dessa família não está faltando alguma coisa? O Senhor está dizendo aí que Deus sempre existiu, né? Ele sempre subsistiu como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde está a figura materna? Onde está a figura da mãe? Eu tenho Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A figura da maternidade, como uma família, né? O que constitui uma família? Né? A figura paterna, a figura materna e, consequentemente, os filhos. Quando a gente fala na trindade, do Deus Trino, na trindade de Deus, eu falo em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde está a figura materna na trindade? A figura materna está exatamente na pessoa do Espírito Santo. A maternidade que hoje as mulheres têm, o dom da maternidade, porque eu digo, eu hoje pelo menos falava isso, que na minha concepção, o amor que mais se aproxima, não é igual, mas o amor que mais se aproxima ao amor de Deus pela humanidade é o amor de uma mãe verdadeira para com o seu filho. O amor de Deus para com a humanidade, gente, é algo inexplicável. A gente não consegue entender por que Deus amou tanto assim o ser humano. Por que Deus gosta, ele deixou o seu trono de glória, ele veio aqui no mundo pagar o preço do nosso pecado. Que tanto amor é esse? A gente não tem palavras para explicar. E aí, quando eu penso na dimensão, eu tento pensar um pouco na dimensão do amor de Deus pela humanidade, aquilo aqui na Terra que eu consigo encontrar de mais parecido é o amor de uma mãe pelo filho. É uma mãe que é exatamente como o amor de Deus para conosco. Um amor que não sufoca, um amor que não prende, um amor que não maltrata, um amor que está pronto para doar, pronto para ceder. De tudo aquilo que acontece aqui na face da Terra, né, para mim, aquilo que mais se aproxima do amor de Deus para com a humanidade é o amor de uma mãe para com o seu filho. E agora, essa maternidade,
né, que as mulheres têm esse dom da maternidade, esteve presente lá na pessoa bendita do Espírito Santo. Né? Nós temos a figura paterna em Deus Pai e nós temos a figura materna no Espírito Santo. E olha que coisa interessante, quando o Espírito Santo ele vem então se manifestar aqui na Terra, a primeira manifestação do Espírito Santo ocorre na pessoa de uma mulher, na pessoa de Maria. Por isso que Maria, né, a própria palavra de Deus dos adultos nos ensina isso, a considerar Maria uma mulher bem-aventurada, porque entre tantas ela foi escolhida. Né? E aí o Espírito Santo vem manifestar a maternidade, o dom da maternidade, o amor da maternidade, o zelo da maternidade, o carinho da maternidade, enfim, tudo aquilo que envolve, né, esse dom tão gracioso que é o dom de ser mãe. Tudo isso vai ser manifesto na pessoa de Maria. Né? E quando Maria, ela não sabe como vai acontecer, o anjo fica para ela, não, virá sobre ti, no versículo 35, né? Virá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te cobrir, como a sua sombra, como uma nuvem. E o que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Então, a maternidade, a figura da maternidade que sempre existiu, a figura da paternidade em Deus Pai, a figura da maternidade no Espírito Santo e a figura da família, com o bom da família, Deus Filho, na pessoa bendita de Jesus. Então, a maternidade vai ser expressa exatamente na pessoa de Maria. E se a gente começar a estabelecer um paralelo, né, a forma como que uma mãe manifesta o seu amor para com o seu filho, você vai ver que é a mesma forma como que o Espírito Santo manifesta o cuidado, o amor dele para com cada um de nós. A mãe é aquela que cuida, a mãe é aquela que tem ciúmes, a mãe é aquela que tem, né, carinho, a mãe é aquela que tem devoção, a mãe é aquela que tem cuidado. Algumas frases que eu vejo sobre o Dia das Mães, que eu acho muito interessante, tem uma aqui, eu gosto muito, que diz que a mulher, quando tem um filho, ela começa a ver o coração batendo do lado de fora do corpo. Quando nasce o seu filho, ela tem o coração batendo do lado de fora do seu corpo. Tamanha é a ligação. E a própria biologia explica isso, né? Que a intimidade que existe, o relacionamento que existe entre uma mãe e um filho é algo muito grande. E aí você percebe que a mãe tem toda uma sensibilidade espiritual. E aí eu não tenho dúvida que é exatamente por conta disso. Porque o Espírito Santo, né, na Trindade Divina, o que figura a maternidade é o Espírito Santo. E por que as mulheres são mais espirituais? Me desculpem os homens. Por que as mulheres são mais espirituais? Por que as mulheres têm um dom de discernimento maior? Exatamente por conta dessa representação, dessa figura. A pessoa, o Espírito Santo, ela está tipificada na mulher, na maternidade. Pode prestar atenção nisso. Quando o filho está fazendo alguma coisa errada, a mãe já sabe. O pai talvez vai demorar até desconfiar. Quando o marido desconfia, a mãe já está lá na frente sabendo. A mãe, quando o filho entra, ela já sabe que o filho não está bem, pelo rosto, pela fisionomia do filho. Não está bem. Né? Minha esposa falou, olha, aconteceu alguma coisa. O Igor não está legal, a Carol não está bem. Pela fisionomia, fica aqui nada. Até eu entender, se eles falam alguma coisa, desenho, mas a mãe tem essa perspicácia, a mãe tem essa sensibilidade. Né? Quando a mãe diz assim, menino, você está fazendo alguma coisa, pode ter certeza que está fazendo. Pode ter certeza. Né? Quando a mãe diz assim, eu estou desconfiado, esse negócio de desconfiança, não tem nada, já sabe o que está acontecendo. Quando a mãe diz assim, eu estou desconfiada, ela já está. E toda essa sensibilidade espiritual está exatamente tipificada, porque, né, na Trindade Divina é o Espírito Santo que representa essa figura materna. Então a mãe, né, se a gente prestar atenção e traçar um paralelo, tudo aquilo que uma mãe verdadeira é para o seu filho, o Espírito Santo é para nós. O Espírito Santo cuida da gente, o Espírito Santo nos consola. Quando a gente está chateado, aborrecido, e a gente começa a orar, e daqui a pouco a gente começa a sentir uma paz dentro da gente, daqui a pouco a gente começa a sentir, sabe, um regozijo dentro de nós, uma paz inexplicável, a gente não sabe de onde vem.
a gente está aborrecido, chateado, passando por luta, por adversidade, a gente começa a orar a Deus, Pai, cuida de mim, olha aqui a minha vida nas tuas mãos. Daqui a pouco você sente uma presença, né? Você começa a sentir uma presença que vai tratando de você. Essa é a presença da figura materna de Deus. Essa é a presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é exatamente a maternidade de Deus, né? O Espírito Santo faz a função materna na sua igreja. O Espírito Santo faz a função materna dentro de nós. Ele nos consola, ele intercede por nós, porque mãe, quando o filho vai precisar de alguma coisa, ela vai falar com quem for preciso, mas ela vai procurar ajudar, vai tentar resolver. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Qual é a mãe que não tem coragem, né, de falar alguma coisa, de pedir alguma coisa, ou até de reivindicar o direito do seu filho? Porque a mãe é a pouco barulho, não é? A mãe é um poço de mansidão, até mexer com o filho. Mexe com o filho, a culpa é boa, não é? Ela é uma gatinha de laço cor-de-rosa, mas mexeu com o filho, acabou, entendeu? É isso, é a defesa. E o Espírito Santo é assim conosco também. Então, se você prestar atenção, do jeito que uma verdadeira mãe cuida dos seus filhos, assim é o Espírito Santo para cada um de nós. Por isso que a maternidade é algo tão sublime. Por isso que a maternidade é algo tão espiritual. Não é? É muito espiritual. Por isso que eu sempre aconselho as mães: usem o poder da oração na vida do filho de vocês, porque existe uma ligação muito grande. O seu filho ficou ligado com você através de um cordão chamado cordão umbilical. Ele ficou ligado àquele cordão durante 9 meses ali, recebendo toda a vida que você transmitia para ele. Quando essa criança nasceu, o cordão umbilical biológico foi cortado, mas o espiritual não. Por isso que você consegue desconfiar do que está acontecendo na vida do seu filho. Por isso que você consegue ter um TV. Por isso que você sente algumas coisas que algumas pessoas chamam de premonição. Não é premonição, não. É sensibilidade materna. Como você, às vezes, vou orar pelo meu filho, está acontecendo alguma coisa. Né? E aí você quer orar, você não sabe o que está acontecendo, mas algo está te impulsionando a orar. Às vezes você, eu quero ver meu filho, preciso ver meu filho. Você não sabe o que está acontecendo, mas algo diz que está acontecendo alguma coisa. E algumas pessoas chamam isso de premonição, não é. Isso é sensibilidade materna. Isso é a sensibilidade do Espírito. Né? Quando a mãe às vezes pega o telefone e liga para você: meu filho, eu estou ligando para você, como é que você está? Mãe, por quê? Não, porque eu não tenho vontade de ligar. O que está acontecendo? Então, essa figura materna, essa sensibilidade, por isso que existe essa sensibilidade. E por isso que eu digo: mãe, exerça esse poder espiritual sobre a vida do seu filho. Você não sabe como você é fonte de bênção. Assim como na Trindade Divina, a figura materna está representada na pessoa do Espírito Santo, você pode ser usada de maneira tremenda pelo Espírito Santo para que você possa abençoar o seu filho. Então, ore por ele, não desista dele. Se quando ele estiver dormindo, ore por ele. Abençoa o leito dele, abençoa o lugar onde ele dorme, abençoa a vida dele. Quando ele sair, abençoa. Quando ele chegar, agradece. Porque existe toda uma ligação espiritual muito forte entre a mãe e o filho. E isso a gente consegue, eu sou homem, sou pai, mas admito isso com muita facilidade. Porque existe a ligação que existe entre a mulher e o filho, é algo assim espiritual, é algo tremendo. E eu torno a repetir